Bom, meu nome é Gláucia Leles Alves, eu sou assistente social de formação e minha pós-graduação também, mestrado e doutorado é em serviço social. Eu me formei há 17 anos, atuei em algumas áreas, como a área da saúde, a área da assistência social, atendendo a crianças e adolescentes em situação de violência e também como professora. Hoje eu sou professora no curso de Serviço Social da Escola de Serviço Social da UFRJ. Bom, o profissional de serviço social, quando ele se torna bacharel em serviço social e ao se inscrever no Conselho Regional de Serviço Social, ele vai ser assistente social para atuar nas diversas expressões da questão social. Ou seja, ele vai atuar naquilo que é resultado de uma condição de desigualdade, de contradições do sistema capitalista, nos altos índices de desigualdade social produzidos por essa sociedade. Ele atua em diversas áreas, tanto públicas quanto privadas, orientando, pesquisando sobre as demandas e necessidades sociais produzidas por essa desigualdade social. A profissão de serviço social no Brasil tem 80 anos. Somos hoje um contingente de profissionais de cerca de 135 mil profissionais em todo o Brasil. E o profissional de serviço social, ele pode atuar no planejamento, na gestão de programas e projetos sociais, de políticas sociais, ele pode atuar assessorando movimentos sociais diferenciados, com atividades de formação política, de organização da população. Ele pode atuar nas empresas privadas e nas instituições e unidades do terceiro setor, ou seja, organizações não governamentais, associações e entidades. Então ele tem um campo de trabalho muito diversificado. Ele também vai atuar em algumas dimensões. Uma delas é o atendimento às demandas e necessidades da população usuária de benefícios e serviços sociais, democratizando informações quanto aos seus direitos, orientando também no acesso a serviços e bens públicos, trabalhando também nos programas que se referem à participação popular, nos espaços de participação democrática popular, tanto quanto conselhos gestores de políticas, conselhos e fóruns e frentes, todos os espaços democráticos de participação, o assistente social também pode atuar nesta área. No dia a dia do assistente social, no seu mercado de trabalho, o órgão empregador mais predominante é o Estado, é o âmbito das instituições públicas. Não é o único, mas é o maior. E nesse cotidiano, o assistente social vai realizar estudos e pesquisas sobre as demandas, o perfil socioeconômico da população que acessa o serviço. Ele vai pesquisar sobre a rede de serviços que dispõe a região em que ele está atuando. Ele vai atender diretamente a indivíduos, famílias, grupos sociais, orientando sobre o acesso a direitos sociais. Também se ele atua em diferenciadas áreas, ou na saúde, ou na assistência social, ou na habitação, ou na área da educação, a área escolar também é um campo de trabalho por assistente social, ele vai acompanhar o cotidiano desses espaços. No meu caso, que sou docente, eu sou assistente social e atuo na docência, o meu cotidiano é todo voltado para a área da formação. Então, eu faço pesquisas, estudos, dou aulas. Se o assistente social atua nos espaços democráticos de participação, ele vai trabalhar com mobilização, com reuniões, com discussões e formação política. Se ele atua em plantões na área da saúde, também ele vai atuar atendendo diretamente às situações emergenciais que chegam aos assistentes sociais neste espaço. Então ele atua em diferentes frentes, no planejamento, na elaboração e construção de projetos sociais. Se ele atua numa determinada empresa, ele vai ter que fazer pesquisa do perfil socioeconômico dos trabalhadores daquela empresa, para ver quais direitos trabalhistas, sociais e culturais ele tem. Ele vai atuar definindo ações socioeducativas para grupos diferenciados. Na área habitacional, por exemplo, se ele vai atuar em áreas de ocupação, ele vai atuar organizando, então, os grupos e famílias, vendo as condições de moradia,
orientando quanto aos direitos à moradia, quanto aos direitos habitacionais. Então ele vai acompanhar o cotidiano da instituição a qual ele se insere. O assistente social inserido nessas instituições tem um conjunto de atribuições e competências. Nossa profissão tem uma dimensão que é jurídico-normativa, ou seja, é uma profissão que tem uma regulamentação própria, ela tem um código de ética profissional e uma lei de regulamentação. O nosso último código de ética é de 1993, e a nossa lei de regulamentação, a última também, mais atualizada, é do mesmo ano. Então a gente tem algumas atribuições que são específicas do assistente social. Realizar visitas domiciliares técnicas que tenham como objeto e matéria as expressões da questão social, pareceres técnicos. Então o assistente social vai desenvolver algumas atribuições e competências para garantir o acesso da população aos seus direitos. Então ele precisa compreender e desenvolver algumas habilidades de pesquisa, de conhecimento sociohistórico e cultural no seu cotidiano para atender e orientar a essas populações. Mas ele atua também no âmbito do gerenciamento de programas e projetos. Então ele precisa ter habilidades como saber elaborar um projeto social, saber gerenciar, conhecer de orçamento público, para poder fazer com que realmente as prioridades da população sejam atendidas, seja nas políticas públicas ou no âmbito privado. Eu atuei há um tempo atrás na política de assistência social, como assistente social, porque tem que se diferenciar também. Assistência social é uma política pública que podem atuar diferentes profissões nela. O serviço social é uma profissão. Essa diferença é importante demarcar porque no senso comum se confunde muito práticas assistencialistas, voluntaristas com a profissão e são dimensões completamente diferentes. Eu, como assistente social, trabalhei nessa política pública por alguns anos e desenvolvi nela um projeto de atendimento à população adulta em situação de rua. Então foi contratada uma equipe que foi fazer abordagem na rua para entrevistar as pessoas que viviam em situação de rua para conhecer o perfil delas. Depois dessa pesquisa, essa equipe que era composta por assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, enfermeiros, a gente elaborou um projeto social de atendimento a essa população. E instituímos um serviço de atendimento à população adulta em situação de rua. Então fizemos um projeto que previa atendimento imediato, ou seja, a pessoa chega na unidade procurando um serviço. Esse atendimento imediato previa oferta de banho, higiene, alimento e uma primeira orientação a essas pessoas. Para além disso, o projeto previa, após conhecer o perfil dessa população, se já tinha alguma formação profissional, se tinha família, dados sobre a vida dessa pessoa. Depois que fizemos esse levantamento em uma cidade, que era Goiânia, a gente implementou um conjunto de serviços. Esse atendimento imediato, aos que não tinham nenhuma profissão, a gente encaminhava para os serviços de profissionalização, serviços de profissionalização técnica, e fizemos também uma articulação com a rede de serviços do município. Com a Secretaria da Educação, para aqueles que não tinham alfabetização, a gente encaminhava para que eles pudessem aprender a ler ou continuar a sua escolarização, e também para a rede de serviços públicos que empregavam essa mão de obra, ou melhor, essa força de trabalho. Então o projeto ele previa ações socioeducativas, de orientação a essa população e previa ações de reinserção no mercado, de orientação profissional. Outros projetos que eu já desenvolvi têm a ver com formação. Como eu atendi crianças e adolescentes em situação de violência também, vivi essa experiência, a gente atuava em equipe multidisciplinar, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. O que fazíamos? Atendíamos com ações socioeducativas o grupo de crianças e adolescentes que eram encaminhados pelo juizado para o nosso serviço, e essas ações eram elaboradas junto com pedagogos e professores de educação física. Então a gente fazia atividades de
orientação educacional, recreativas. Ao mesmo tempo, o assistente social, nesse processo, realizava entrevistas com suas famílias, com as próprias crianças e adolescentes, para entender suas condições socioeconômicas, que direitos essenciais haviam sido violados dessas crianças e adolescentes. Fazíamos também cursos de formação com conselheiros tutelares, porque eu atuei nessa área e a gente precisava de fazer uma ação que não fosse só de orientação direta, mas também no campo da formação dos conselheiros tutelares que recebiam, né? O Conselho Tutelar é um espaço que recebe denúncias sobre violação dos direitos da criança e do adolescente. É que para ser assistente social, a nossa profissão tem um conjunto de princípios que orientam essa profissão. Um deles é a liberdade como valor ético central, ou seja, né, então a possibilidade de que os seres humanos tenham autonomia, vivam com possibilidade de escolher entre alternativas concretas aquilo que querem para as suas vidas, para os seus destinos e para a sociedade. Um outro princípio muito importante que orienta a prática profissional é a gente é contra todas as formas de violência, de preconceito, em favor, então, da justiça social, da democracia, dos direitos de cidadania. Esses são princípios que orientam a prática profissional do assistente social. Então, todos os serviços, projetos e ações que a gente desenvolve têm que se paramentar por esses princípios, têm que se nortear por esses princípios. Então, os projetos que a gente desenvolve também vão ser nessa perspectiva, ou seja, a gente atua também com os processos de orientação em como denunciar a violação de direitos, como fazer garantir os direitos dos sujeitos sociais atendidos pelas políticas e programas. O mercado de trabalho para o assistente social, a partir de fins da década de 90 e princípios dos anos 2000, a gente teve uma diversificação muito ampla do mercado. Primeiro, por conta do reconhecimento da área, não só pelas instituições públicas, que historicamente, desde a década de 40, né, que historicamente a nossa profissão, ela nasce em meados de 1936, 1937, até a década de 60, o Estado era o maior empregador, quase que o único, ou o Estado pelas instituições públicas, ou as instituições patronais, SESI, SESC, SENAI. Né? Esse mercado ele se diversifica a partir de 80 e 90. Nos anos 2000 há um crescimento porque há uma ampliação também das políticas sociais. Né? Então esse mercado ele se diversifica. A gente tem então nas políticas públicas, como eu disse anteriormente, várias políticas públicas inserem assistentes sociais nas suas contratações. A maioria via concurso público ou via contratos temporários. Então, a área da saúde é a que mais emprega assistentes sociais. O sócio jurídico ampliou muito porque também, dos anos 2000 para cá, é que houve uma maior implementação de alguns serviços na área sócio-jurídica. Ministério Público, as defensorias, os tribunais de justiça. A maior parte das contratações é via concurso, mas também tem contratos flexíveis. Né? Por conta das mudanças no próprio mundo do trabalho, pós-80, também há uma mudança nas formas de contratação. A área habitacional, como eu disse, a educação ainda é um campo em expansão, a gente vem lutando via Conselho Federal de Serviço Social para que na área educacional esse mercado se legitime mais, por exemplo, nas escolas, ainda não é obrigatório que as escolas contratem, mas muitas escolas vêm contratando assistentes sociais. Tem a área das empresas também, as grandes empresas estatais no Brasil desde sempre têm assistentes sociais. Os Correios, a Petrobras, né? Então a aeronáutica, enfim, tem várias áreas e as empresas privadas precisam, pelo menos tem seu regimento e na legislação, empresas com mais de 100 funcionários precisam ter assistentes sociais e psicólogos, né, para desenvolver políticas de direitos trabalhistas, enfim, né, para atuar ali naquelas empresas. A gente tem um vasto mercado no âmbito do terceiro setor também, as organizações não governamentais, entidades,
Os movimentos sociais vêm contratando muitos assistentes sociais para trabalhar com assessorias, para construir projetos sociais, para buscar editais de financiamento via poder público. Então a gente tem um campo muito diversificado de atuação. Algumas áreas estão em mais expansão e outras estão se recolhendo mais. O poder público tem diminuído porque tem se ampliado também outros espaços, né, no âmbito das empresas privadas. E os concursos públicos vêm diminuindo, mas não as contratações, né? As formas de contratação é que vem se diversificando. Ou seja, para atuar no serviço social, eu digo popularmente que tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de um trabalho socioeducativo, da dimensão coletiva também desse trabalho, não é? Porque em todos os espaços que a gente vai atuar, essa dimensão vai ter que ser desenvolvida. Há uma exigência também no âmbito da gestão das políticas, da gestão e do orçamento das políticas públicas, que era uma dimensão que até a década de 70 não era solicitada do assistente social. Mas o assistente social vem se qualificando nas suas especializações e pós-graduações em orçamento público, financiamento, vem se especializando em áreas de atendimento às questões da violência, as questões da gestão e planejamento das políticas públicas. E este mercado, né, vem solicitando mais esse profissional para o âmbito do planejamento e da gestão, que antigamente não era tão solicitado e agora vem sendo mais. Então, o profissional que tiver essas habilidades vai ter sempre oportunidades de trabalho até melhor remuneradas em algumas situações. Bem, em relação à faixa salarial do assistente social, ela também varia muito. Ela varia desde R$ 2.000 a R$ 10.000, a depender também da área em que esse profissional se insere, da carga horária de trabalho em que esse profissional realiza. A nossa profissão aprovou desde 2008 as 30 horas de trabalho semanais. Porque o trabalho do assistente social, historicamente, né, é considerado um trabalho em certa medida insalubre. Né? Você lida com as expressões da questão social. Então, tanto empresas quanto instituições públicas, ao contratarem um assistente social, essa é uma luta histórica, né, ele vai contratar por 30 horas semanais esse profissional. Então, muitas vezes, né, no início de carreira, a depender da região do Brasil também em que este profissional está localizado, esse salário varia entre R$ 2.000 a R$ 10.000. Os salários que são maiores estão no âmbito da gestão, no âmbito dos ministérios. As empresas, a depender, né, do porte delas, também têm salários entre R$ 6.000 e R$ 8.000. A docência, né, tem sido uma área que vem sendo mais procurada pelo assistente social por conta do concurso público, que tem uma carreira estável, né, embora a reforma trabalhista venha colocando outras condições, mas os concursos em grandes áreas do âmbito federal, né, que são os concursos que melhor remuneram. A área sociojurídica ela também vem sendo muito procurada. Os tribunais de justiça, Ministério Público, a área da Previdência Social, do INSS, são áreas que remuneram melhor o assistente social. Também há a possibilidade desse profissional ser autônomo, ele vai assessorar diferentes municípios nos projetos sociais. Ele pode ter um piso salarial com um maior valor, aí entre R$ 8.000 e R$ 15.000, vai trabalhar intensamente, né? Mas pode ser que como autônomo ele consiga atingir uma remuneração melhor. Eu me realizo muito na minha profissão por algumas questões. Uma delas é que eu me identifico muito com a área, com os conteúdos abordados na área, né? A gente precisa muito ter conhecimento histórico-cultural, social. A gente tem uma dimensão de conhecimento da sociedade que é muito ampla e que poucas profissões conseguem dar isso para nós, em termos de consciência social e política. Eu tenho uma consciência social e política mais crítica em relação ao mundo graças à minha profissão. Então, numa dimensão mais subjetiva, eu diria que o que me torna mais feliz, o que me faz me identificar cada vez mais com a minha profissão,
é essa dimensão, né, do conhecimento histórico crítico da realidade, da capacidade de nos provocar a construir propostas que de fato transformem a realidade. É uma profissão que te provoca muito nesse sentido, então nessa perspectiva eu me realizo muito e sou muito feliz. Fiz uma escolha, que é uma escolha que geralmente a gente não tem maturidade para fazer quando a gente se forma. Eu fiz uma escolha pela docência, então sou professora universitária na minha profissão e o que me faz feliz é essa escolha também. Me identifico muito com a docência porque sempre estou estudando, sempre estou pesquisando, sempre estou em contato com jovens também que estão se inserindo agora na profissão. Isso me exige me atualizar sempre em relação a essa profissão. Mas são atributos que qualquer profissional tem que ter, não só quem escolhe a docência. Então eu me realizo muito por conta dos conteúdos que essa profissão mobiliza, né, do fato de eu não me deixar acomodar pela ordem social que está imposta a nós. Então essa é uma profissão que me provoca o tempo todo nesse sentido. A pessoa que escolhe essa profissão tem que ter essa perspectiva pela frente, de querer contribuir para os processos de transformação social. Claro que dinheiro, renda não podem ser as únicas motivações para escolhermos uma profissão. A gente tem que gostar do que faz. Isso é processual. Como eu gosto muito de ler, né, de estudar, o serviço social me possibilita isso. A gente articula conteúdos da área da cultura, porque a gente precisa entender, por exemplo, do nosso processo sócio-histórico. Como é que a América Latina se fez, se construiu, como é que a nossa sociedade brasileira se construiu, a gente se formou do quê, né? Então, culturalmente, é uma profissão que me dá condições de entender isso, economicamente também, entender por que há tantas desigualdades sociais. Eu, como filho da classe trabalhadora, como muitos, né, que vão escolher suas profissões o são, a gente precisa entender por que as desigualdades sociais são tão gritantes e que isso não é natural. O serviço social me deu isso na vida, né? Então, uma outra dimensão desse processo é que eu tenho uma relativa autonomia profissional no meu espaço de trabalho, né? Então, apesar de ter uma carga horária de trabalho intensa, mas eu posso escolher alguns caminhos. Não todos, porque a gente não tem uma autonomia efetiva nessa sociedade. Mas é uma profissão que me proporciona esse processo de flexibilidade em relação ao que eu escolho para o meu trabalho. Então, como é que eu vou caminhar, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou pesquisar, como que eu vou planejar esse trabalho, né? Então, muitas vezes, se a gente é um profissional competente, qualificado, a gente tem essa capacidade de negociação nos nossos espaços de trabalho. A formação em serviço social me possibilitou esses processos, né, de lutar mais pela minha autonomia e de entender que a luta pela minha autonomia não é só minha, né, que a autonomia é algo que tem que ser buscado coletivamente no âmbito da sociedade, senão eu não vou ser autônoma também. Então, os conteúdos que eu acessei historicamente de sociologia, de economia política, de psicologia social, assim como os conteúdos específicos da área me possibilitaram isso. E como eu gosto muito de trabalhar com pessoas, é uma área que me possibilita isso. Não conseguiria ficar trancada num escritório fazendo uma atividade rotineira. Então, uma profissão que me desse isso, eu não seria feliz, né? Eu gosto de conhecer, de entender sobre como as populações vivem, quais as suas condições históricas e materiais de vida. Eu gosto de conhecer o processo dos movimentos sociais, das políticas sociais. É isso que me dá felicidade na minha profissão. Em relação às dificuldades, algumas têm relação direta com os processos de precarização do trabalho, com os processos de intenso conservadorismo na sociedade. A gente tem um projeto profissional que desde a década de 90 se coloca como um projeto crítico. Então, quando eu colocava a questão dos princípios que norteiam a nossa profissão, a gente tem princípios libertários, né? A gente se coaduna, ou melhor, se vincula a um projeto de sociedade que defende a emancipação humana. Então, algumas dificuldades têm a ver com as relações de trabalho, né, no cotidiano profissional. Muitas vezes as instituições impõem ao assistente social
um número X de requisições que ferem alguns desses princípios, né, dado o conservadorismo. Por exemplo, em uma instituição de saúde, muitas vezes a instituição quer colocar que o assistente social oriente o controle de natalidade, só para dar um exemplo, né? Controle de natalidade era uma política lá da década de 70. Então tem um valor que é imposto para a instituição, numa maternidade, eu trabalhei numa maternidade, eu sei bem como é. Que é, olha, você tem que orientar aquela mulher a não ter mais filhos. Ora, se o princípio que rege a minha profissão é o princípio da autonomia e da liberdade, por que que a mulher não pode escolher quantos filhos ela quer ter, por exemplo? Então tem uma dificuldade que é no plano dos valores. Muitas vezes os valores institucionais se contrapõem aos valores defendidos pela profissão e que estão nos direitos sociais, humanos, não é? E isso dificulta o processo. Até na educação, né? Tem às vezes uma instituição educacional vai colocar uma imposição. Não estamos debatendo muito nos últimos tempos a escola sem partido, a questão das ideologias de gênero ou quaisquer outras ideologias. O assistente social ele é muito provocado no seu espaço de trabalho porque ele defende um conjunto de valores que é a democracia, a liberdade. Então tem uma dificuldade que é esta, né, mais subjetiva no que se refere à defesa de um projeto de profissão. Mas que é possível a gente lutar por essa autonomia. Uma outra dificuldade tem a ver com condições de trabalho, né? Nem sempre a gente tem as condições de trabalho que precisaríamos ter para desenvolver um bom trabalho. Isso também tem a ver com processos maiores, né? De precarização mesmo do trabalho em si. Uma outra dificuldade tem a ver com a luta salarial, realmente, né? A gente tem desníveis salariais e a gente vem lutando para que eles não existam mais. Já avançamos muito, mas ainda estamos lutando para isso. Tem profissionais que atuam em 2, 3 lugares, em 2, 3 espaços de trabalho, né? Ou 2 hospitais, ou um hospital e uma unidade da assistência social. Então ele tem uma carga horária muito intensa de trabalho para conseguir ter um nível salarial maior. Também é uma dificuldade que tem a ver com o processo de precarização do trabalho pós-90. Uma outra dificuldade, aí é uma questão mais também de busca desse profissional de se qualificar. A graduação ela é um começo de caminho, né? Muitas vezes o profissional tem uma dificuldade de se inserir ao mercado por uma questão de não ter especialização ou uma formação posterior à sua graduação, de não se atualizar. Claro que essa não é a única razão pela qual ele não se insere, mas é necessário que a gente continue a nossa formação após nos formarmos na graduação. Então tem um desafio maior aí que é garantir a formação continuada. Aí fica um papel das universidades, das instituições educacionais. Aqui na UFRJ a gente tenta oferecer programas de atualização. As outras universidades, instituições públicas e privadas também. O profissional também tem que buscar se atualizar. Então há uma dificuldade aí que é a de adequação também, em certa medida, às demandas do mercado e que isso não fira princípios e valores profissionais. Quem vai fazer a graduação em serviço social, a primeira questão é que tem que gostar muito de ler, né? A leitura ela é algo constante na formação profissional. E tem que gostar de algumas disciplinas, né? Por exemplo, a gente tem um bloco de fundamentos da profissão que a gente busca nos fundamentos da vida social. Então, nós não somos, em essência, uma ciência instituída, né? O serviço social é uma profissão historicamente construída que produz conhecimento científico. Como não somos ciência na sua essência, a gente vai buscar esses fundamentos em outras ciências, né? Na sociologia, na história, na economia política, na psicologia social, a economia eu já falei, mas também a gente tem um conteúdo que é específico sobre os fundamentos do serviço social como profissão,
A gente tem um bloco de disciplinas que é planejamento e gestão social. O estágio, a gente tem, né, o estágio nosso é em diversas áreas dessas instituições que eu coloquei. A gente tem disciplinas do campo da antropologia, da cultura e identidade, da política social. Então são conteúdos que se articulam no sentido de nos tornarmos capazes e habilidosos, né, em entender os processos históricos de formação da sociedade. O assistente social precisa disso para entender, né, as condições históricas e materiais de vida das pessoas. A gente precisa entender como é que a nossa sociedade se cria, se funda. Precisamos entender, em certa medida, a questão da psicologia social, é a social que a gente acessa no curso. Então são conteúdos do campo das ciências humanas e sociais. Antes tínhamos um conteúdo que envolvia a estatística, mas esse conteúdo ele foi tirado dos nossos currículos, embora a gente lide com pesquisa. Tem uma disciplina, por exemplo, que é pesquisa social, então a gente precisa aprender a pesquisar dados qualitativos e quantitativos, né? Então, mas em tese, na sua maioria, as disciplinas da área do serviço social são do âmbito das ciências humanas e sociais. Então tem a filosofia, que eu esqueci, e é importantíssimo também. A gente tem a filosofia também como uma área do saber que a gente acessa na formação. Precisa gostar de ler muito mesmo, né? Das matérias e disciplinas que os estudantes no âmbito do ensino médio acessam, português é fundamental. Precisa saber escrever bem na nossa área, né? Enfim, até na graduação mesmo a gente muitas vezes encaminha os nossos alunos para as disciplinas de português que tem. Então, português e literatura é fundamental, história é extremamente importante, geografia, né? Sobretudo a geografia política é fundamental para o curso. Redação, né, português junto com redação. Então, as disciplinas que envolvem, se as escolas têm escolas que têm nos seus currículos, né, sociologia e filosofia já no ensino médio, são disciplinas fundamentais para quem vai fazer vestibular ou ingresso via Enem, né, para o serviço social. O assistente social, ele precisa ter um conteúdo amplo, digamos assim, ou melhor, uma formação ampla de vida. Quanto mais ampla e mais diversificada essa formação, melhor é para o seu desenvolvimento como profissional. Culturalmente falando, sobretudo, né, a gente precisa ter uma compreensão, sobretudo crítica, das formações culturais, né? Acho que para evitar eu costumo dizer para os meus alunos que não dá para ser assistente social e ser homofóbico, e ser preconceituoso. Isso é uma contradição em termos. Então a gente precisa acessar outras formações, né, no âmbito da formação cultural, da formação. Eu gosto muito de literatura, por exemplo, e acho que a literatura ela me oferece elementos para minha intervenção profissional importantíssimos, né? Então, quanto mais amplo for esse conteúdo, melhor, né? Tem conteúdos que envolvem a arte, por exemplo, assistentes sociais que atuam na área da saúde mental e que vão para a arte-terapia, por exemplo, né? Quanto mais se conhece sobre arte, isso ajuda muito e contribui muito para o cotidiano profissional. Então, conteúdos no âmbito da cultura, no âmbito da política, a gente precisa saber fazer uma boa análise de conjuntura. Quanto mais soubermos e desenvolvermos e dominarmos a leitura das conjunturas, da análise de conjuntura, melhor é para o nosso trabalho, melhor é para a nossa amplitude profissional. Então, para isso a gente precisa de acessar diferentes jornais, diferentes revistas, diferentes conteúdos de formação política, viagens que a gente faça, formações outras que a gente possa fazer, sempre são necessárias e importantes para o nosso desenvolvimento profissional. A universidade ela dá isso em certa medida. Vocês que vão entrar para a universidade, nas suas escolhas profissionais, vão acessar projetos de extensão universitária, produções artísticas e culturais, né, pesquisas para além da própria área. Isso vai ajudar muito, mas isso precisa ser continuado ao longo da vida profissional.
escolher uma profissão é uma tarefa muito complexa, porque a gente tem uma diversidade de áreas, uma diversidade de cursos, né, de profissões. Nos últimos tempos, então, essa diversidade ela aumentou ainda mais. O meu primeiro processo de escolha foi pelas grandes áreas. Eu gostava muito de história, gostava muito de literatura, gostava muito também de desenho, só para dizer um pouco das minhas opções. Então, na minha época, eu tinha algumas opções de escolha. Uma delas era arquitetura e urbanismo, a outra era ciências sociais e o serviço social. Eu fui ler sobre essas profissões, fui analisar também as minhas condições materiais. Isso não pode ser um impeditivo, mas à medida em que se tem uma oferta, né, isso vai interferir no processo. A arquitetura na minha cidade só tinha na universidade privada e à época eu não tinha como assumir, né? Então, mas não era a minha única opção, então eu queria mais predominantemente profissões da área de humanas e sociais. E fui ler sobre serviço social. Então, tinha assistentes sociais na minha família também. Eu entrevistei essas assistentes sociais para saber o que fazia a profissão. Fui buscar, então, algumas informações a mais sobre o serviço social como profissão. E assim eu escolhi. Na minha época, a forma de acesso era só pelo vestibular mesmo, pela prova, não tinha nem. Eu já tenho quase 20 anos de formação, então fiz o vestibular e entrei para o curso. Coloquei o serviço social como primeira escolha. E me identifiquei muito desde o primeiro semestre com a profissão e não quis mudar. Então, o processo foi um pouco este, né? Escolhi por conta desses motivos que eu já elenquei aqui. Um era o conjunto mesmo das disciplinas que envolvia a profissão. Se eu tivesse um curso com muitas disciplinas das exatas, eu não gostaria. A arquitetura ela equilibrava um pouco essas duas áreas, né? Tanto as humanas quanto as exatas, mas tinha muito de exatas nela também e eu ia ter dificuldades com este âmbito. E uma outra questão, que é o que eu já falei aqui também, que eu queria lidar com as pessoas, com as coletividades, com um curso que contribuísse para uma perspectiva de transformação social. Eu já tinha essa consciência, eu participava de organizações políticas na minha juventude e isso me deu uma certa dimensão mais exata das escolhas que eu queria fazer para a minha vida. Então, ou era a área de pedagogia, ciências sociais ou serviço social, ou seria a arquitetura. E fui para o serviço social, me identifiquei diretamente com essa área e a minha pós-graduação também toda foi em serviço social. Então, me identifiquei e fui feliz com a minha escolha. Mas é isso, quem escolher essa área vai escolher porque gosta de história, gosta de política, gosta de filosofia. É uma área que articula esses conteúdos bem. E é importante para definir escolhas ler sobre as profissões. Ler, pesquisar, conversar com profissionais da área. Eu fiz todo esse processo antes de me definir por esta profissão. Alguns filmes podem ajudar a entender melhor tanto a área, o objeto da nossa intervenção, ou seja, o conjunto das expressões da questão social, e alguns que abordam especificamente a área, né? Tem um que é recente, que chama Preciosa, que vai mostrar a história de vida de uma adolescente que sofreu violência e abuso sexual na infância, e ela é acompanhada por uma equipe do judiciário. Então, nessa equipe tem assistentes sociais, né? Então, é um filme interessante para perceber, sobretudo, o trabalho do assistente social na área sociojurídica. Agora, tem vários filmes que abordam expressões da questão social. Um é o Cidade de Deus, tem um outro que chama Anjos do Sol. São filmes de conteúdo muito denso, mas que ajudam a entender as expressões da questão social, né? Importantíssimos para entender as expressões da questão social. Tem um outro que chama Garapa, que vai trabalhar um pouco a questão da desigualdade, da extrema pobreza e, enfim, né, elementos com os quais o assistente social vai atuar. Uns mais urbanos, tem um que chama Edifício Master, que vai trabalhar a questão da moradia. Enfim, filmes que trabalhem
questões que se referem às desigualdades sociais ou à violação de direitos, né? São filmes que ajudam a entender um pouco mais o universo com o qual o assistente social atua. Um outro filme muito importante que tem a ver com a questão do sistema penitenciário, que é uma área de atuação predominante também no serviço social, é o Carandiru, que vai trazer um pouco das expressões do sistema penitenciário brasileiro, que é um pouco do espaço que o assistente social atua. Na área da saúde, que foi recente também, que é Nise, da Silveira, a história da Nise, é importantíssimo para quem tem interesse em conhecer a área da saúde mental e que vai mostrar também esse espaço de trabalho importantíssimo. Eu queria sugerir para quem quer conhecer mais tanto sobre a formação profissional, quanto sobre o exercício profissional, tem 2 sites importantes. Um é o site da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Esse site vai ter lá as nossas diretrizes curriculares, a legislação para formação na área de serviço social, como é que a gente se organiza, né? Essa associação é a associação de pesquisadores da área e tem lá várias publicações da ABEPS sobre a profissão, é www.abeps.org.br. O outro site que vai ter muita coisa sobre a profissão é o site do nosso Conselho Federal de Serviço Social, www.cfess.org.br. Então lá vai ter os principais eventos, as principais publicações, muito do que eu falei aqui para vocês vai estar lá em detalhes, né, sobre contingente de profissionais, quais são as nossas bandeiras de luta, o que a gente, para vocês verem com o que a gente se identifica também. Lá vai ter muita publicação contra a criminalização dos movimentos sociais, contra o aligeiramento e o ensino superior de baixa qualidade, enfim. Tem muitas bandeiras de luta da profissão e a nossa legislação profissional. Enfim, esses 2 sites, sobretudo, vão dar, para quem quiser conhecer mais sobre a profissão, todas as dimensões que envolvem a profissão. São sites muito bem construídos e que têm muitas informações sobre. Afora isso, tem os sites oficiais no âmbito das políticas públicas, da saúde, da assistência social, que lá também tem sobre atribuições e competências profissionais nessas áreas específicas, né? Mas indo no site da ABEPS e do Cefes, vocês vão encontrar informações detalhadíssimas sobre o processo histórico da profissão e como é que ela se organiza na conjuntura atual. Bom, sejam muito bem-vindos e provocados a procurarem o serviço social como profissão, aqueles que se inconformarem com as injustiças, que se inconformarem com a violação de direitos e que quiserem projetos que busquem a transformação social, vão se dar muito bem nessa área. Quero agradecer imensamente por acessarem o canal, por acessarem as informações e um grande abraço.